Olá! Nossa mensagem de hoje vem do livro de Atos, capítulo 8, versículo 30, e diz: Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Eu gosto muito de videogame, sempre gostei. Tem um canal secreto lá que eu falo de games. E uma coisa engraçada de quando a gente mexe com videogame é o controle. É um negócio tão complicado, cheio de botão, com manivela, com uma tela de touch, gatilho, um monte de coisa. E pra mim é coisa instintiva, porque desde do Atari 2600 eu mexo com isso, né? Então, pra mim é coisa mais normal. Você senta ali, pega e você já sabe o que fazer, você já sabe mais ou menos o que cada coisa vai fazer. E uma coisa curiosa é você dar um controle na mão de uma pessoa que não tem a menor ideia o que aqueles botões têm que fazer, né? Na mão de uma mãe ou de uma avó, né? Uma pessoa que não, como eu, né, não cresceu jogando videogames. Porque se eu tenho quase meus 40, minha mãe tem quase 60, né? Então, quase 60 não, quase 70. E então não é da época dela, não é da geração dela. Quando essas coisas começaram a surgir, ela já era uma adulta formada, já tinha os gostos dela. Então você dá na mão da pessoa e você vê ela para assim, põe a mão e olha e fala: Mas o que eu faço? E eu lembrei muito disso quando eu estava lendo esse texto aqui, né? Quando o Felipe está ali ao lado de um homem que está lendo o livro de Isaías e ele, por curiosidade, pergunta para ele: Você entende isso que você está lendo? E o homem fala: Como é que eu vou entender se ninguém me explica? E eu senti essa semelhança, né? Você dá o controle de 20 botões na mão de uma pessoa, a pessoa olha, parece a coisa alienígena. E ela fala: Como é que eu vou entender o que faz aqui? Como é que eu vou aprender? Eu preciso que alguém me ensine. Ou uma pessoa, ou a própria tela ali do jogo me diga o que eu tenho que fazer. E como professor que eu sou, eu acho que isso fala muito profundamente comigo. Essa coisa de que, às vezes, nós precisamos de alguém para guiar. Tem gente que anda de bicicleta de olhos fechados como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu não sei andar de bicicleta. E numa ocasião, onde minha esposa foi me ensinar, eu já comecei a pegar o jeito e falei: caramba, que legal! Para mim era a coisa mais impossível, eu nunca ia conseguir sozinho, mas só por ter alguém do lado, me dizendo, me guiando, me empurrando um pouquinho, me incentivando, eu já percebi que eu não era mais zero, eu já estava começando a caminhar. E quando se trata das coisas na vida, às vezes a pessoa fica: mas como assim você não sabe fazer isso? Como assim você não sabe acessar o banco pelo seu celular? Como assim você não sabe tirar passaporte? Como assim você não sabe fazer um imposto de renda? E são tantas coisas na vida que às vezes nossos pais e nossos avós chegam e falam: Como assim você não sabe isso? E a resposta é muito parecida com a resposta desse homem: Eu não sei, porque eu nunca aprendi. Eu não sei, porque ninguém nunca me ensinou. E eu não consegui aprender sozinho. Eu quero aprender a tocar violão, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de alguma ajuda. Eu posso ficar esfregando meus dedinhos no violão ali por 10 anos. Talvez eu vou aprender a fazer alguma coisa, mas eu não vou aprender do jeito que as pessoas aprendem. Eu não vou aprender a tocar as músicas que as pessoas aprendem. E às vezes a resposta é mais simples do que parece. A gente precisa de alguém para nos ajudar. Nós precisamos de um pouco de direção, precisamos de um pouco de incentivo, precisamos de um norte, uma bússola que aponte e fala: ó, é por aqui que você vai por aqui que é a direção. E aqui o discípulo Filipe encontra este homem e ele claramente era um homem que estava interessado, ele queria saber mais. Porque ele não falou: você entende? Não, e tenho raiva de quem sabe. Não, ele falou: não, mas sabe, eu não entendo. Mas eu quero entender. Eu quero aprender. Eu quero saber mais sobre si.
esse Salvador que o livro de Isaías está falando. Quem que é esse Salvador? Quem que é esse Messias? Quem que é essa pessoa especial que é tão citada num livro lá do Antigo Testamento, mas cuja profecia foi se cumprir em Jesus Cristo centenas de anos depois? Às vezes a gente quer resolver as coisas sozinho, mas honestamente falando, isso é um pouco estúpido da nossa parte. Isso é um pouco egoísta da nossa parte, de querer fazer tudo sozinho, e um pouco arrogante também da nossa parte, de falar que a gente consegue fazer tudo sozinho. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda, eu consigo sozinho. Aí você dá um controle com 20 botões na mão da pessoa e fala, joga. E do seu lado aqui tem um campeão, jogue. E aí ele não vai ganhar do campeão. E você fala, mas como? Como que você não conseguiu? Eu não acredito que você não sabe fazer isso. Não, porque eu preciso aprender. Eu preciso começar. Tem tantas áreas na nossa vida que a gente não consegue se virar sozinho. Espiritualmente é só uma delas. Hoje a gente vai falar dela. E muitas vezes na área espiritual, na nossa vida com Deus, a gente fica querendo ser egoísta no nosso relacionamento com Deus. Tem coisa mais contraditória do que isso? Aquele que nos deu tudo, aquele que nos ensinou o valor de sacrifício, Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, que nos ensinou a amar o próximo e cuidar do necessitado, aí eu venho aqui e fico querendo me resolver tudo sozinho. Eu não quero ajudar ninguém e também não quero que ninguém me ajude porque eu não preciso de ajuda de ninguém. Por quê? Porque aceitar a ajuda de alguém é admitir que eu sou fraco? Porque aceitar a ajuda de alguém é admitir que eu sou frágil, que eu não sou alfa, que eu não sou superior, que eu não sou o top? Isso tudo é arrogância. Isso tudo é ridículo. E eu, como homem, eu vejo isso diariamente. Homens que não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo, mas ficam querendo se gabar, dá aquela inflada, né? Dá aquela inflada assim, o que você está falando? Imagina, a pessoa não tem a menor ideia, mas ele não pode admitir que ele não tem a menor ideia. Ele não pode admitir que tem falhas, porque na cabecinha problemática de homem dele, ele acha que se ele admitir as falhas, ele não é mais macho, ele não é mais homem. Admite que você está perdido. Admite que você precisa de ajuda. Às vezes perdido, literalmente, dirigindo o carro. Admite que você precisa de ajuda antes que seja tarde demais e você esteja tão perdido que o Waze não funciona mais, o GPS não tem mais sinal e você não sabe mais como encontrar o caminho. E na nossa vida, às vezes, a gente fica perdido desse jeito e fica querendo resolver tudo sozinho desse jeito. E a melhor coisa a fazer, às vezes, é simplesmente chegar e falar: eu não sei o que fazer. Você pode dar uma olhada aí? Me dá a direção, porque eu não sei direito. Vamos parar e vamos perguntar para alguém aonde que é que a gente tem que ir, porque eu estou seguindo perdido aqui. Desculpa, eu achei que eu sabia onde eu estava indo, mas eu não sei. Se torna até humorístico, engraçado. Você consegue levar isso na esportiva. Olha, eu achei que eu sabia onde eu estava indo. Não tenho a menor ideia. Vamos perguntar que é melhor. Olha que humilde, olha que legal isso. Você aceitou a sua fragilidade, você aceitou a sua humanidade, você aceitou a sua falha. Até se divertiu um pouco com isso. Sim, eu sou falho, sim, eu tenho problemas, sim, eu tenho muitos defeitos. Agora vamos descobrir para onde é que a gente tem que ir para não ficar mais perdido. E pedir ajuda às vezes é uma coisa tão simples, é só você largar um pouco mão da sua arrogância. E aí você pede ajuda e o cara fala: tá ali, ó. E você: caramba, tô dando volta aqui há 20 minutos e não vi que tava logo ali. E ficou dando volta porque queria, ficou dando volta porque era arrogante. Mas como que eu vou descobrir se ninguém me ensinar? Como que eu vou descobrir se ninguém me explicar? Tem os dois lados. É importante que você, quando sentir que precisa de ajuda, que você peça ajuda.
Não seja arrogante. Precisa de ajuda? Peça ajuda. Peça ajuda de uma pessoa que você confia, uma pessoa de Deus. Peça ajuda do Senhor e Ele vai te ajudar, Ele vai te consolar, Ele vai te dar a direção que você precisa. Não fique sofrendo sozinho. O corpo de Cristo não é solitário. O corpo de Cristo, apesar de ser singular, né? O corpo de Cristo, ele é o corpo de Jesus Cristo e nele todos nós que servimos a Deus estamos, fazemos parte. Não tem como servir a Deus sozinho. E tem gente que parece que tenta, tem gente que parece que quer. A pessoa quer se esforçar o máximo possível para servir a Deus sozinho. Ai, por que eu vou para a igreja? Eu posso assistir o culto da minha casa, não sei o que lá. Esses dias, coisas aconteceram na minha agenda e eu não tive como ir para a igreja, eu acabei assistindo o culto de casa. Que bom que é possível, que bom que tem, mas não é a mesma coisa. Não é nem de perto a mesma coisa. É a mesma coisa que, sei lá, você está num relacionamento romântico com alguém que está em outro continente. Tá, você pode estar vendo, em teoria ali, né, você está participando, mas não é a mesma coisa. E resolver as coisas sozinho é assim. Você pode até achar que está caminhando, você pode até achar que está legal, você começa a mentir para você mesmo que aquilo está muito legal e que não tinha como ser melhor que aquilo, do jeito que está. E aí quando você vê como é bom estar com outros, como é bom ter ajuda, como é bom ter alguém que pode te ajudar. Aí a gente quebra esse orgulho, quebra essa arrogância e entende. Admite, eu estava perdendo meu tempo. Eu estava querendo resolver tudo sozinho. Não é o melhor caminho. Não é a coisa certa. Não é o jeito legal. Então, por um lado, se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você precisa de alguém para te ajudar, não sofra sozinho. Você pode até achar que você não quer incomodar as outras pessoas, que você não quer ser um fardo na vida das outras pessoas e é por isso que você não pede ajuda para os outros. Mas o diabo tá lá esfregando a mãozinha falando isso, sofre sozinho. Porque ele sabe que no momento que você pedir ajuda, você vai conseguir. E ele não quer te ver bem. Deus está do seu lado e ele quer te ajudar. Mas ele não vai forçar a bênção na sua vida goela abaixo. Por quê? Porque se você está arrogante falando eu não preciso de ajuda, não preciso de ninguém, se você está arrogante, você vai negar toda e qualquer ajuda que alguém ou Deus queira te oferecer. Você vai endurecer o seu coração como uma pedra e não aceitar nada de bom na sua vida, porque você acha que tem que resolver sozinho e é uma questão de honra. Muitas vezes quando a pessoa fala honra, é orgulho. É se achar machão. É se achar melhor. É falar, eu não preciso de nada e ninguém. Eu sou independente. E aí, às vezes, quando você cai e você se machuca e você precisa de ajuda, você é obrigado a aceitar que, por mais independente e que por mais adulto, em algumas situações na vida, todo mundo precisa de ajuda. Nem que seja a velhice que vai te forçar a entender que você precisa de ajuda. Por um lado, se você precisa de ajuda, busque ajuda. E por outro lado, tem o lado da pessoa que oferece a ajuda. Jesus sempre nos ensinou a amar o próximo, a levantar aquele que está caído, a fazer o bem por aquele que está necessitado. Então que nós possamos fazer isso também. Essa é uma mensagem que serve para os dois lados. Se você está caído, busque ajuda para levantar. Busque uma direção do Senhor. E se agora, nesse momento, você está em uma situação um pouco mais estável, talvez perto de você tenha alguém precisando de ajuda. Seja um ombro amigo que essa pessoa precisa. Seja uma bênção de Deus na vida desta pessoa. Deus
quer que a sua vida seja maravilhosa. E ela pode ser maravilhosa para você e também para os outros. E você pode ser um instrumento de Deus para tornar a vida das pessoas ao seu redor um pouco melhor. E às vezes a gente nem percebe o bem que a gente vai fazer, mas a gente ama e a gente tem paciência, e a gente ouve e aconselha e ajuda as pessoas. E às vezes a gente acha que não está fazendo nada, mas isso faz bem. Isso faz bem. Não é motivo de orgulho da nossa parte. Que bom que nós, pessoas tão falhas, tão pecadoras, tão cheias de problema, às vezes podemos ajudar uns aos outros. Se você precisa de ajuda, busque. Não sofra sozinho. Ninguém precisa sofrer sozinho. Deus quer te ajudar. E se você pode ajudar, ajude. Ajudar o próximo é o amor. É o amor sendo colocado em prática. Que você possa deixar o amor de Deus fluir na sua vida e que você possa ser um instrumento de Deus na vida de todos ao seu redor. Não tem aquelas pessoas, parece meio chatíssimas, insuportáveis, que parece que aonde quer que elas vão, levam uma nuvem de, sabe, ranzinza e chata. Você pode ser o inverso disso. Você pode ser uma pessoa que aonde quer que você vá, você leva um pouco mais de alegria, um pouco mais de paz, um pouco mais de paciência, compreensão e perdão. Que Deus possa te usar, que Deus possa te abençoar. Não importa em qual lado da história você está, se você está ajudando alguém ou precisando de ajuda, que Deus possa te abençoar. Tenham um bom dia, queridos. Fique com Deus. Fique na paz. E se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, que toda semana nós temos várias mensagens aqui. Até a próxima.